Olha, no último vídeo eu falei que eu ia contar um pouco a respeito de como eu vim parar na educação, né? Mas para vocês entenderem o professor que está aqui hoje, primeiro vocês precisam conhecer o caixa da drogaria de alguns anos atrás. Eu trabalhava numa empresa que me ajudou a conquistar muitas coisas. Me ajudou a conquistar minhas primeiras coisas, sabe? Mas por outro lado, me colocava à prova todo santo dia. Eu tinha um sonho, eu tinha aquele desejo de vencer, de mudar, mas eu ainda não estava agindo. Eu estava na inércia, na mediocridade, sem coragem de me sacrificar, por exemplo, anos numa faculdade. Só que o destino, eu creio que usou todas aquelas pessoas ao meu redor apenas para me dar aquele empurrão que faltava. E lá dentro da empresa, eu era apenas o caixa. E tinha uns funcionários que, olha, abusavam do poder que achavam que tinham. Eles me inferiorizavam só porque tinham um diploma ou estavam cursando um. Eu sentia cada risada, cada pisada. Eles queriam que eu acreditasse que eu era menos que eles, sabe? Mas aquilo foi literalmente meu combustível. E o pior, gente, é que não era só no trabalho que eu tinha que aguentar o tranco para pagar meu curso e sobreviver. O barulho vinha de dentro também, acredita? Pessoas da minha própria família duvidavam de mim. Me questionavam. Para que estudar isso, Douglas? Para que aprender essas línguas? Diziam que eu não ia ganhar nada com isso. E eu nunca tive aquele apoio que a gente espera, sabe? Para alguns, eu era só o negro da favela que não ia chegar em lugar nenhum. E o destino que eles queriam para mim, eu percebi que era o chão. Era tiro, porrada e bomba de todos os lados. Na farmácia e em casa. Mas cada dia que eu me sentia triste, depressivo e desacreditado, eu fechava o olho e me via anos lá na frente. E eu pensava, eu não quero estar passando por isso daqui 5 anos. Não. O barulho deles virou o degrau que eu precisava para subir. Aí eu entendi que precisava de um plano, sabe? Trabalhando como caixa, ganhando meus R$ 1.200, a conta não estava fechando. Não dava para pagar a faculdade, o curso e ainda viver. Então, em vez de ficar chorando, eu decidi jogar o jogo. Eu lutei dentro daquela mesma empresa. Passei 1 ano e meio focado em subir de cargo. Eu precisava ser balconista para ganhar uns 1.700, que eu ia pagar meu futuro, minha faculdade, meu curso e viver. E felizmente, depois de tanta luta, eu consegui. Foi com esse suor que eu bati o martelo e falei, agora eu vou terminar meu curso. Que na época eu fazia na cultura inglesa, que eu contei a história, que eu pagava mais de R$ 500. E vou conseguir também entrar na faculdade de letras, que na época era letras, português e inglês, porém eu queria fazer só letras inglês específico. E em 2017, finalmente, eu consegui entrar na faculdade, pagando, tá, do meu bolso, mais de R$ 400 por mês, que eu comecei pagando 400 e depois foi aumentando, fora a passagem e comida, que às vezes aqui entre nós nem tinha. Minha rotina era uma escala de guerra, gente. Eu trabalhava a escala, né, 6 por 1. Saía de casa às 6 da manhã para estar às 7 na faculdade. Ficava lá em Santa Maria, eu morava aqui no Taboão. Eu pegava ônibus lotado, 7 da manhã, imagina, horário de pico, e aí eu ia até o Capão, aí depois pegava o metrô, que obviamente ia lotado, e eu saía da aula da faculdade 11h30, e eu ia direto para o serviço que ficava lá no Morumbi. E eu já ia com a roupa da empresa no corpo, né? Porque aí ficava mais fácil para mim. E eu tinha que entrar no serviço às 2h40. Mas eu chegava cedo porque eu tinha que estudar antes de bater o cartão. E eu saía da empresa 22h40. E eu chegava em casa quase meia-noite. Aí ia fazer as coisas, comer alguma coisa, para acordar novamente às 6 da manhã. E por anos eu não soube o que era lazer. Eu cheguei a pesar 50 quilos, para vocês terem ideia.
Eu tive doenças, depressão e tudo isso tentando não cair. E o tempo, vocês podem me perguntar, não sobrava tempo para fazer nada. Não sobrava tempo para fazer os trabalhos que os professores jogavam a rodo na gente. Eu não tinha sábado, não tinha domingo, porque quando eu não estava na faculdade, sábado e domingo eu estava no trabalho. E quando eu tinha folga, eu estava enterrado nos livros, nos trabalhos, nas provas, enfim. A vida não me dava trégua, sabe? Aí em 2018 as coisas começaram a melhorar um pouco financeiramente. Eu lutei novamente para virar gerente de caixa para balconista e depois gerente para ganhar um pouco mais. E aí eu passei a ganhar 2.100 mais ou menos. E aí foi a hora que eu falei, eu vou morar sozinho. Porque onde eu morava era literalmente uma guerra. Era uma comunidade, então tinha muito barulho, droga, funk, entre outras coisas. Não dava para estudar nada, porque eu precisava de concentração, enfim, silêncio. Então eu me mudei só com um colchão, um fogãozinho, duas bocas lá, e um bujão pequeno. E seguiu assim, eu por eu mesmo, enfim, me virando com um pouco que tinha. Aí em 2020, bem no dia do meu aniversário, 27 de janeiro, fui mandado embora da drogaria. Eu já estava lá há mais de 6 anos. E, inclusive, eu estava na reta final da faculdade. Eu estava todo lascado de DP, depressão. A mente não aguentava mais. O curso na minha unidade ainda fechou para vocês entenderem. Eu tive que ir lá para Barra Funda. Imagina, eu morando no Tabuão e tendo que ir para Barra Funda no último semestre. Mas eu senti que a colheita estava vindo. Eu fui para outra farmácia. Fui trabalhar em outra farmácia para conseguir pagar o aluguel e finalizar o curso. E em 2021, o momento chegou. Depois de tanto estágio, tanta perda e tanto sacrifício, eu finalmente peguei meu diploma. E agora eu não era mais o caixa que ninguém dava nada. Agora eu estava formado, depois de 4 anos. O diploma estava na mão e eu vou fazer um vídeo depois contando certinho como eu virei professor e entrei na escola, tá? Mas a moral da história é uma só. O sistema quer que você desista, quer que você pare. O cansaço e as pessoas que te diminuem são só testes para ver se realmente, você quer ser o dono da sua história. Eu, Douglas, venci pela educação. Mas tem várias portas pra gente virar o jogo, sabe? E eu acho que o que importa não é o caminho. É a sua decisão de não aceitar o que escrevem pra você. O que a sociedade prega, diz que você vai ser. Então, pra finalizar o vídeo, eu digo, aguenta firme. Porque quando você age, a colheita vem. Se essa história te deu uma força, somou na sua vida de uma certa forma, se inscreva aqui no Saindo da Matrix. Deixa aquele like e comente aqui. Qual é o seu objetivo hoje? Até o próximo vídeo. E obrigado por ficar e escutar até o final.